Galera, acabou de sair uma notícia incrível. Se preparem, se segurem na cadeira, porque é uma notícia bombástica. E você sabe que se tem notícia aqui no Universo Z que posta uma notícia a cada 2, 3 meses, é porque é uma notícia de cair o queixo. E essa aqui, Guerreiro Z, é uma dessas. Primeiro, tá tudo certo com vocês, já chega deixando o like aí embaixo pra mostrar o quanto Dragon Ball ainda é forte e vai continuar forte. Dragon Ball Daima acabou no começo do ano e desde Dragon Ball Daima não teve nenhuma notícia com a potência dessa notícia que eu vou passar pra vocês aqui agora, beleza? Assista até o final pra você entender tudo, pegue sua pipoca porque o negócio ficou sério. Galera, acabou de ser confirmado que teremos não um, mas 2 projetos de Dragon Ball sendo anunciados. E neste vídeo você vai ver a natureza desses projetos, as fontes, claro, em todos os vídeos eu passo as fontes, então é uma notícia séria, não é clickbait, nunca teve clickbait no Universo Z, só no outro canal sobre outra administração, mas hoje o narrador também é ADM, e quando tem notícia, vocês já sabem, galera. Então vamos iniciar os fatos, porque são várias notícias, é realmente muita coisa, esse tempo de vídeo é pouco inclusive pra explicar tudo pra vocês, então vamos lá. Primeiro, vamos aos fatos. A conta oficial do Twitter, que era DBS 2015, a conta oficial de Dragon Ball Super, lançada lá no começo do Dragon Ball Super, e que era a conta oficial, mudou o nome pra DB Anime Info. Ué, como assim? Isso sozinho não significaria muita coisa, mas eles postaram algo muito interessante que muda tudo. Se o Goku precisa treinar todo dia, seu dinheiro também. E agora eu vou dar um recado que vai abrir a sua mente. Enquanto moedas do dia a dia, como o real, são moedas de governo, ou seja, pode se desvalorizar dependendo da decisão dos nossos políticos brasileiros, com mais emissão, mais inflação, o Bitcoin é descentralizado e com oferta limitada. E por que você precisa de um Bitcoin? Primeiro, diferente do real, por exemplo, que o governo imprime pra caramba pra pagar as besteiras que faz e desvaloriza o seu dinheiro, o Bitcoin tem uma escassez real. Só existirão 21 milhões de Bitcoins e 90% já foram minerados. Olhando a história recente, o real perdeu mais de 50% frente ao dólar em 10 anos, enquanto o Bitcoin valorizou mais de 4.000% no período. Historicamente falando, ter Bitcoin é no mínimo proteger o seu patrimônio e, realisticamente, multiplicá-lo expressivamente. Só que quando é melhor comprar? O Bitcoin está em fase de baixa e setembro costuma ser um mês fraco. Logo depois vem o outubro, o famoso Uptober, que historicamente já trouxe respiros de alta, ou seja, estratégia de posicionamento. Para começar direito, o MB, maior plataforma de ativos digitais da América Latina com mais de 4 milhões de clientes, transparência e conformidade com o Banco Central, CVM e Ambima, trouxe uma campanha incrível. Abra sua conta grátis, eu demorei 2 minutos, invista pelo menos R$50 em qualquer ativo e em até 7 dias você recebe R$25 de crédito no MB. É a sua oportunidade de garantir o seu futuro e o da sua família. E eu só divulgo Bitcoin aqui porque eu realmente acredito. E após estudar os princípios econômicos e concluir a superioridade do Bitcoin sobre moedas como o real, que depende da honestidade dos políticos brasileiros para continuar valendo alguma coisa, eu me tornei Bitcoiner, ou seja, hoje em dia eu não tenho reserva em real, só reserva em Bitcoin, porque historicamente deixar o dinheiro em real significa desvalorização, e em Bitcoin, alavancagem incrível, e tive gigantescos resultados com isso. Então não negligencie seu futuro, o link tá na descrição e no comentário fixado. Você pode também escanear o QR Code na tela e já baixar o aplicativo pelo celular, e mesmo que não vai investir agora, vale a pena dar uma olhada. Agora é com você. Eu não vou me alongar sobre isso, porque todo mundo sabe da briga judicial que estava acontecendo entre o ex-braço direito de Akira Toriyama e atual representante comercial de Dragon Ball, e a Shueisha, atual detentora do mangá de Dragon Ball Super e a responsável por Dragon Ball Super não ter voltado até hoje, porque em vários momentos ao longo da história Dragon Ball Super esteve prestes a voltar, inclusive várias pessoas divulgaram essas notícias durante muito tempo, só que sempre acontecia alguma coisa, ou uma catástrofe mundial, que todo mundo ficou em casa, ou os animadores de Dragon Ball ocupados com filmes de One Piece, e por fim até mesmo o falecimento de Akira Toriyama, que ele descanse em paz. Mas tudo isso foi muito prejudicial pra nós fãs de Dragon Ball, e todo dia eu tento manter a chama de Dragon Ball viva, inclusive abra aí o canal, a seção vídeos, dê uma olhada nos vídeos que eu venho postando, várias ideias novas, um conteúdo muito legal. Inclusive, quem tá totalmente perdido e só parou lá no Torneio do Poder e deixou Dragon Ball pra um lado, eu fiz um vídeo nessa semana, resumo de tudo que aconteceu após o Torneio do Poder no mangá de Dragon Ball Super, pra vocês se atualizarem da história, e com certeza é um dos melhores vídeos, se não o melhor vídeo de Dragon Ball feito no YouTube Brasil nesses últimos tempos. Não é à toa que sem o hype de Dragon Ball, esse vídeo já tinha mais de 100 mil visualizações antes da primeira semana. Então a galera realmente queria assistir isso, então se atualize lá depois, beleza? Até porque, pra acompanhar essas novidades, é interessante você estar atualizado. E olha só isso que aconteceu. Dia 25 de janeiro de 2026 vai rolar o Dragon Ball Genkidama Festival. E ele tem tudo a ver com essa notícia que eu tô passando hoje, galera. E por que isso é importante? Porque 2026 marca os 40 anos do anime Dragon Ball, que foi lançado em 1986. Comenta aí embaixo de qual geração de Dragon Ball você veio. Da geração antiga da Rede Manchete, do SBT que veio logo depois, da
TV Globinho. Eu particularmente sou dessa época, e se você também tá ficando velho, ou se você é da geração Dragon Ball da internet. O mangá mesmo começou em 1984, mas o anime estreou em 86, e eles vão comemorar em grande estilo. No logo comemorativo tem todas as transformações do Goku, desde o clássico até o instinto superior. E pasmem, tem o Super Saiyajin 4 do Daima, mas curiosamente não tem o Super Saiyajin 4 do GT. Interessante, né? Afinal, a linha do tempo com o Super Saiyajin 4 novo, canônico, entre aspas, é o do Dragon Ball Daima, e pelo andar da carruagem, vocês sabem que no off eu sempre acompanho as novidades de Dragon Ball japonesas, as páginas, os produtores, os animadores, todo mundo pra quando sair uma notícia trazer aqui em primeira mão pra vocês, mas só quando é relevante. E pelo andar da carruagem, parece que o Dragon Ball Daima vai fazer sentido com o Dragon Ball Super, porque Dragon Ball tem inúmeros retcons, galera. O Dragon Ball Super Super Hero mesmo tá prestes a ligar com o End of Z, aquele episódio em que o Goku encontra o Ubi no torneio de artes marciais, que se passa mais ou menos um ano depois do filme Super Hero do Gohan Beast, na cronologia. Mas, se você for analisar o episódio final do Z e este filme, já tem inúmeras incoerências. Então, todas as incoerências que tem em relação ao Daima e o Super talvez sejam resolvidas com retcons, que pra quem não tem familiaridade com esse termo, é a continuidade retroativa, quando você pega algo do passado e muda, como por exemplo, a fusão Potara é eterna, e agora no Super ela tem prazo de validade, e também no interior do Majin Buu ela se desfaz. Então, é isso, galera. E esses anúncios vão acontecer nesse evento? Exatamente. E agora vem a parte que confirma que isso é coisa séria, porque tem dois convidados de peso. A primeira convidada é simplesmente o símbolo de Dragon Ball, e ela só vai nos eventos mais sérios, até porque ela já tá idosa, e eles não iam ficar colocando ela pra gastar energia à toa. E o outro é simplesmente o dono, entre aspas, de Dragon Ball atualmente. Primeiro é a Masako Nozawa, que é a voz do Goku, o Goku caipira do japonês. Eu gosto de falar que o Goku é um personagem em cada idioma. No português, ele é descontraído, ele é engraçado, ele é interessante. No inglês, ele soa mais como um super-herói, e em japonês ele soa mais como um caipira, como parece mais assim quando você vai lendo o mangá. E ela vai estar presente neste evento. E o outro é a Kyo Yoko, exato, o produtor executivo de Dragon Ball, dono da empresa Capsule Corporation Tokyo, que não por coincidência tem o mesmo nome da empresa da Bulma dentro de Dragon Ball, e ele foi o responsável por lançar o Dragon Ball Daima. Então Dragon Ball estava parado durante muito tempo, ele participava da Shueisha e da Dragon Ball Room, que era basicamente uma sala que se reuniam os principais nomes em relação à franquia, e eles decidiam o que ia lançar, o que ia acontecer, o novo rumo da franquia, e ele participava dessa sala. E pra ele era inadmissível um anime do tamanho de Dragon Ball não ter continuação. Imagina só, olha quanto tempo Dragon Ball tá parado desde o fim do Torneio do Poder. Então ele se rebelou, saiu, e mesmo sem a Shueisha liberar a continuação de Dragon Ball Super, porque ele tretou com todo mundo, ele foi lá e lançou o Daima junto com Akira Toriyama. Muita gente não gostou, mas no fim das contas o objetivo do Daima era levar a franquia Dragon Ball pra crianças que nunca assistiram Dragon Ball, por isso que o anime é daquele jeito. Você que assiste esperando que seja como Dragon Ball antigo vai se frustrar, mas uma pessoa que nunca viu provavelmente vai gostar, porque de certa forma o anime é divertido, só que tem um clima mais leve. E galera, quando esses dois, Masako Nozawa e Akio Yoko, estão no mesmo lugar no Japão, pode ter certeza que vem coisa grande. E o Yoko sempre tá aparecendo oficialmente nos produtos de Dragon Ball, seja Dragon Ball Daima, todos os games praticamente, e foi ele mesmo que deu a informação que mais interessa aqui pra gente sobre esses projetos confirmados. Eu sei que muita gente tá na expectativa de um novo anime, porque tem gente que não tem paciência pra ler mangá, também não joga os videogames de Dragon Ball, mas gosta dos animes. Então vamos ao que interessa, o que foi confirmado até agora. Lembrando que a fonte é o Geekdom 101, o principal leaker de Dragon Ball atualmente, também o principal divulgador de notícias de Dragon Ball, não só atualmente, mas sim desde o Dragon Ball Super. Então pode conferir as fontes, é tudo real. Primeiro, vai lançar um game novinho em folha. Então não é uma DLC, não é um update, é um jogo novo. Provavelmente não é outro jogo tipo Dragon Ball Sparking Zero, porque acabamos de receber um. O Sparking Zero tá meio morto, inclusive depois assista ao vídeo que eu fiz, porque Dragon Ball Sparking Zero morreu tão rápido. Esse vídeo inclusive acabou dando uma viralizada, e acredito que esse tipo de jogo vai demorar muito tempo pra voltar, então deve ser uma experiência completamente nova. Pode ser algo relacionado ao Daima ou algo completamente diferente. Só que isso não me interessa tanto aqui pra este vídeo. O que interessa é a segunda confirmação. Dois projetos misteriosos. Então o game não é um desses dois projetos? Exato, pessoal, não é. São dois projetos novos fora este game. E atenção, vou listar as possibilidades para este novo projeto. Com base em todas as entrevistas do Yoko, ele falando que Dragon Ball não pode ficar muito tempo sem anime, ele dizendo que os animes
animes de Dragon Ball vão continuar, e sempre ele dando essas confirmações que não vai deixar o Dragon Ball parar, quais são as principais hipóteses fundamentadas pela comunidade de Dragon Ball, os vazadores de informação, as pessoas que permeiam a equipe, por exemplo, amigos da equipe, o próprio Geekdom 101, o principal informante de Dragon Ball atualmente no mundo. Vamos lá. Primeiro, temos a possibilidade do retorno do mangá de Super. Vale lembrar que o Toyotaro já tinha dito que o mangá de Super não ia acabar, e realmente o mangá de Super não tem nenhum indício de que vai acabar. Ele entrou em um hiato temporário pós-falecimento de Akira Toriyama, mas é bem provável que isso seja porque a rotina de mangaka é muito exaustiva e o Toyotaro precisava de um descanso ou até tempo para desenvolver uma nova boa saga, principalmente sem o Akira Toriyama, e dar continuidade ao Dragon Ball Super, porque na minha opinião, o Dragon Ball Super não vai acabar tão cedo. Temos 100 e poucos capítulos no mangá, e eu acho que pelo menos 200 capítulos vamos ter. Então, até 2035, eu acredito que o mangá de Dragon Ball Super não acaba, galera. Ou até mais, hein? Os Citras continuam sem solução, o Black Freeza tá solto por aí, e ainda precisamos saber como o Daima se conectará com o Super, porque o filme Super Hero se conectou com o Super, o filme Super Broly se conectou com o Super do mangá, e é muito provável que o Daima também vá se conectar, mesmo que pareça não fazer sentido, beleza? Fura é o que não falta e podem tentar consertar, beleza? Possibilidade 2. Dragon Ball Daima temporada 2. Quando eu falo isso, muita gente já se arrepia, já pensa, nossa, que droga, acabou tudo. Mas calma, o sucesso da primeira temporada pode justificar uma segunda, mas eles falaram novo projeto, não continuação. E apesar de que Dragon Ball Daima teve uma relativa aceitação, isso aconteceu porque Dragon Ball é popular, na minha opinião, porque os fãs de Dragon Ball mesmo não ficaram tão entusiasmados, pelo menos essas gerações que eu citei aí, geração Manchete, geração SBT, geração TV Globinho. Talvez quem é muito novinho e não teve muito contato com Dragon Ball gostou, ou quem não assiste com grandes expectativas, ou assiste só por diversão. O Daima mesmo, eu fui com a cabeça de ver só por diversão, por isso consegui aproveitar, mas não achei que ia ser um Dragon Ball Z, nem um Dragon Ball Super, porque é o Dragon Ball Daima, outro anime, outra ideia. Porém, o Torishima, que foi o diretor do Akira Toriyama durante a produção de Dragon Ball, e o responsável por mudar várias ideias que acabaram fazendo Dragon Ball aumentar o sucesso expressivamente, ele mesmo, sim, foi uma das pessoas que fez Akira Toriyama chegar no nível que chegou, deu uma entrevista recente dizendo que Toyotaro é um mangaka de nível razoável e que Dragon Ball Daima teria sido melhor se tivesse utilizado as fórmulas antigas das lutas de Dragon Ball Z. Ou seja, ele foi lá e falou o óbvio, então acredito que vão aprender com os próprios erros, até porque eu vi uma entrevista do Akio Yoko esses dias, em que ele falou que Dragon Ball Daima dividiu opiniões, então ele sabe que o Daima agradou, mas que também desagradou. Então acredito que no próximo ele vai por uma fórmula mais conservadora, porque apesar dele ser ali o braço direito do Akira Toriyama, ele não entende assim profundamente a comunidade de Dragon Ball, tanto é que recentemente eu também vi ele fazendo algumas viagens para os Estados Unidos, e ali sim ele reparou o quanto Dragon Ball era popular fora do país, como as pessoas pensavam Dragon Ball, o que as pessoas esperavam de Dragon Ball, então ele tá aprendendo, e em breve essas decisões executivas dele vão começar a melhorar no campo do que realmente os fãs querem, beleza? Possibilidade 3. Reboot de Dragon Ball, sim, uma readaptação fiel ao mangá original, sem fillers, animação moderna da Toei e algo que muitos fãs pedem há anos. Então, na minha opinião, pegar o mangá original do Dragon Ball e adaptar ele fielmente 100% sem nada de diferente seria uma coisa tão fantástica, tão absurda e tão melhor do que o Dragon Ball Super, que provavelmente seria melhor, mais rentável e com mais hype do que o Dragon Ball Super, porque muita gente já ouviu falar de Dragon Ball, é muito famoso, mas nunca assistiu Dragon Ball. Então, com certeza, essa possibilidade é muito boa. Tem gente que fala que não precisa de um reboot, na minha opinião, seria sim bom um reboot. O Dragon Ball Z sempre vai ter o seu charme por ser uma animação antiga, mas se fizerem na qualidade do Daima, só que no clima do Z, pô, na minha opinião, vai ser muito, muito melhor, muito melhor. Não sejamos saudosistas. Possibilidade 4. Um novo filme. Havia rumores, antes de Daima começar, que teria um novo filme, e que esse filme, inclusive, já estava em produção. A morte de Toriyama pode ter atrasado os planos, mas, historicamente, filmes são anunciados em eventos exatamente desse jeito. E bom, não é só isso. Hirobu Kageyama, o lendário cantor de Shala, Red Shala e todas as músicas épicas de Dragon Ball Z, vai fazer uma apresentação ao vivo. Quando juntam Nozawa, Yoko e Kageyama no evento, meu amigo, é porque vem bomba. Então hoje eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes do evento pra você poder acompanhar quando chegar lá. Mesmo que eu vá trazer todas as novidades, então vou poupar trabalho. Mas se você quer estar lá na hora desses anúncios, então vamos à data. Vai acontecer no dia 25 de janeiro de 2026. Vai ser um evento presencial no Japão, mas eu consigo achar o Twitter de algumas pessoas que estão lá no evento e vão dar informações presenciais. Talvez eu até abra uma live, galera, pra gente acompanhar tudo. Então esteja inscrito aqui no Universo Z. Se você é fã de Dragon Ball e não é inscrito no Universo Z, você é alienígena. Inscreva-se no canal e se você não deixou o like até agora, com esse tanto de notícia, deixa o like, beleza? A entrada vai ser gratuita, mas precisa fazer uma pré-inscrição. Então, se você mora ali
do ladinho do Japão, né? Só atravessar a rua pra você chegar no evento. Então vá lá, faça seu pré-registro. E o horário vai ser às 9 da manhã no Japão, ou seja, já vai ser bem tarde aqui no Brasil, mas a gente pode acompanhar juntos do mesmo jeito. Se rolar a transmissão ao vivo, pode ter certeza que eu vou cobrir tudo aqui no canal, e mesmo se não tiver, eu vou arrumar um jeito de entrar lá, nem que seja fazendo amizade com o japonês. Se eu tivesse que apostar em tudo, eu diria que um filme novo é a aposta mais segura, beleza? O retorno do mangá pode ser anunciado na Jump Fest, e algo completamente inesperado virá, porque é Dragon Ball, né? Mas sendo honesto com vocês, a Toei sempre nos surpreende, ninguém esperava Daima, ninguém esperava Super Hero ser 3D, então vamos manter a mente aberta, fechou? O que você mais gostaria? Deixa nos comentários, é muito importante sua opinião, e assista ao grandioso vídeo, Saga Muro, Saga Granular e Saga Super Hero, tudo em 34 minutos, todo o material do mangá, narrado, estruturado, com boa edição, tudo vai estar aparecendo aqui na tela, e é isso, galera. Comente aí embaixo o que você tá achando do Universo Z, muitos projetos vão vir por aí, e é isso. Muito obrigado pelo apoio de vocês, fico por aqui, e fui!